Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos à leitura de hoje, no segundo livro das Crônicas, capítulo 15 e 16, e vamos ler também o capítulo 6 do Cântico de Salomão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por Tua graça, misericórdia e bondade. Pedimos Tua ajuda, na medida que lemos Tua palavra, que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Esse é o pedido que fazemos, Pai, para que a leitura nunca seja infrutífera, mas que sempre contribua para conhecermos mais a respeito de Ti e da Tua vontade. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, as reformas religiosas do rei Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles. Porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e ao som de clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade. Buscaram o Senhor e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó, e queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então esse capítulo 15 mostrou essa reforma religiosa. Ele ouve a profecia e responde a essa profecia consagrando todo o povo ao Senhor, trazendo o povo a fazer um juramento de compromisso com Deus. Então isso foi muito positivo. O rei Asa foi um dos melhores reis em Judá. Agora o capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá
e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: Que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá, anule sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Veja, Asa já conhecia Deus, sabia que Deus é um Deus presente, um Deus que milita em favor do seu povo. No entanto, agora que ele se vê atacado pelo rei de Israel, ele busca fazer uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, um homem que não tinha qualquer compromisso com Deus. Então ele faz algo que não devia fazer. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, Asa edificou Geba e Mispa. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Que texto impactante. O profeta chamando a atenção do rei Asa, um rei que havia conduzido o povo numa reforma muito positiva. Ele é confrontado com a palavra de Deus. E olha o que esse profeta diz para ele: O Senhor, cujos olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele, ele vai agora entregar vocês nas mãos dos seus inimigos. Por quê? Porque o teu coração deixou de ser totalmente dele. Sabe aquela bem-aventurança lá do Sermão do Monte? Bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração. Essa ideia de pureza é a ideia de que não há nenhuma mistura. Algo puro é algo que não é misturado. Coração puro é um coração totalmente do Senhor. Quando tem algo mais nesse coração, esse coração não é puro. Por isso é importante a gente orar e pedir a Deus: Senhor, limpa o nosso coração. Porque vez ou outra vem as sujidades da vida, né? Vem as preocupações, vem os anseios, as vontades, as frustrações, as mágoas, coisas que acabam por dividir o nosso coração. O coração de Asa deixou de ser totalmente do Senhor, ele foi se envolver numa aliança com o rei da Síria. E o Senhor Deus deixou de abençoá-lo nesse sentido, de promover paz para com Judá, porque Asa, o seu rei, o seu representante, deixou de ser totalmente dele. A esperança que temos é que hoje nós não precisamos de asas para nos representar, para nos guiar numa vida de adoração ao Senhor. Nós já temos o Rei perfeito, Jesus Cristo. É por meio dele que nós nos apresentamos diante do Senhor e o coração de Cristo é totalmente do seu Pai. Lembra quando os discípulos chegaram para ele e falaram: Olha, trouxemos comida, coma. Ele fala: Uma comida tenho para comer.
Fazer a vontade é o que me satisfaz. Cristo Jesus tinha o coração totalmente voltado ao seu Pai. E ele então se tornou o nosso Rei, o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Nenhum desses reis de Judá chegaram aos pés de quem é Jesus Cristo. A ele toda a honra e toda a glória. Porém, Asa se indignou contra o profeta. Olha só, ele ainda se revoltou. E o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. E na mesma ocasião, Asa também oprimiu alguns do povo. Começou muito bem o seu reinado. Por longos anos, várias décadas, ele foi um rei muito abençoado. Mas no final, ele errou. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado, foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. Interessante esse comparativo, né? Ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Será que muitas vezes nós não nos voltamos com maior confiança aos médicos e os seus tratamentos e os seus medicamentos, mais do que ao Senhor? É importante a gente analisar todas essas histórias e fazer um check-up da nossa alma. Muito bem, agora vamos ao Cântico de Salomão, capítulo 6. Coro. Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado, para que o ajudemos a encontrá-lo? Esposa. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta os seus rebanhos entre os lírios. Essa expressão é, na minha opinião, uma das mais belas desse livro. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Essa convicção de pertencimento é algo muito importante. Eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo e Ele é meu. Ninguém interfere nessa relação. Ninguém afeta, ninguém macula, ninguém anula. Ele é meu e eu pertenço a Ele. Esposo. Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem onde antes de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pombinha sem defeito. A mais querida da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Quem é esta que aparece como alva do dia? Bonita como a lua, pura como o sol? Impressionante como um exército com bandeiras? Esposa. Desci ao jardim
das nogueiras, para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Volte, volte, Sulamita! Volte, volte, para que nós a contemplemos. Por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? E depois a gente continua com o restante. Capítulo 7. Ok? Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Estamos nos avizinhando do 10º dia de leitura bíblica ao longo deste ano. Que bênção, hein? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.